Meus irmãos, nós temos alguns medos. Há muitos lugares que nos assustam, lugares insalubres, muito úmidos, cheirosos, lugares cheios de lixo, baratas, ratos. Esses lugares a gente se afasta. Casas escuras, casas velhas, as pessoas as têm até como mal assombradas. Não encoste, tenha medo. Tem lugares que são exatamente assim. Abra a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler apenas o verso 5. Segunda aos Coríntios 13, verso 5. Eu lerei, os irmãos, acompanhem. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Senhor, a tua palavra acaba de ser lida, e vamos meditar nela, Senhor, e somente o teu agir em nós é que nos capacita a poder expor a palavra e compreendê-la. Age em nós, é o que necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos as cartas que Paulo enviou aos Coríntios, quando nós lemos o livro de Atos, que conta os atos dos apóstolos, o que eles fizeram e como Paulo trabalhou tanto para a conversão de gentios. Quando a gente vê que Paulo esteve na cidade de Corinto durante bastante tempo, e ali o próprio Deus apareceu como um anjo, numa visão ali, para Paulo dizendo: eu não vou deixar que ninguém impeça você de pregar nessa cidade, porque eu tenho muitos aqui. Deus disse para Paulo que havia muitas pessoas que Deus queria salvar naquela cidade. E assim aconteceu. Paulo pregou, houve conversões, pessoas se entregaram a Cristo, ali nasceu uma igreja, e uma igreja pujante, uma igreja rica, uma igreja fiel, uma igreja que se envolvia com evangelização, mandando missionários, pagando a conta, investindo financeiramente no trabalho de missionários. Aquela igreja, ela tinha dons, aquela igreja tinha muita gente que se tornou mestre, que aprendeu bastante. Mas aquela igreja, ela também errou. Ela errou porque muitos ali se tornaram críticos demais. Alguns acharam que eles agora eram conhecedores demais. E como Paulo mesmo diz, muitos ali se tornaram mestres, se fizeram mestres, e por acharem-se sábios, começaram a se opor à liderança, começaram a criticar a sua liderança, a criticar o apóstolo Paulo e outros pregadores, começaram a escolher: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e assim, eu sou de Cristo. Começaram a escolher os seus líderes, porque achavam defeito em Paulo, achavam defeito em Pedro, achavam defeito nesse, e escolhendo a quem queriam servir. Eles fizeram mau uso das capacidades que o próprio Deus deu a eles, do conhecimento que eles receberam. Antes, como Paulo diz, a sua carta aos Efésios, estavam perdidos, sem esperança, sem Cristo. Agora eles tinham Cristo, tinham esperança, mas eles estavam se afastando de Deus por conta do seu modo de pensar, de que eram sábios, mas eram sábios a seus próprios olhos. Criticaram Paulo. Não contentes apenas de criticar a Paulo, negaram o seu apostolado. E Paulo escreve essa carta, ele vai defender: eu sou apóstolo de Cristo. E ele chega a falar coisas bem humanas nessa sua defesa. E eles então, depois de Paulo defender o seu apostolado, mostrando que de fato Cristo o chamou para trabalhar, para servir, para fazer a obra, e Paulo então diz: e vocês são o meu orgulho, o meu prazer, porque eu sou o apóstolo dos gentios.
depois de mostrar que Paulo de fato era um apóstolo do Senhor, ele agora repreendeu os coríntios. Ele agora desarmou os coríntios. Ele apontou o erro dos coríntios, apontou para eles: vocês estavam chamando a atenção de mim, que sou o apóstolo de Cristo, que vim enviado por Deus para vocês. Mas eu agora olho para vocês. Ele diz: examinai-vos. Ele falou: olhem para vocês. Vocês estão muito dispostos a criticar, a falar de outro, a mostrar o erro dos outros, mas eu quero que agora, uma vez que eu mostrei para vocês que eu tenho razão, eu quero que cada um olhe para dentro do seu próprio coração. Meus irmãos, o pecador, ele tem um coração sujo. O homem, por natureza, tem um coração distante do Senhor. Quando nós somos convertidos a Cristo, o Espírito Santo vai trabalhar em nós de maneira que nós vamos sendo tratados, santificados, melhorados a cada dia. Mas nós corremos um sério risco de não querer olhar para dentro do nosso coração. Lembra da casa velha? Lembra dos lugares insalubres que eu acabei de dizer? Muitas vezes olhar para dentro de nós é ruim. Porque quando nós fazemos um real exame daquilo que está dentro de nós, do nosso coração, nós ficamos abismados. Porque a capacidade de fazer o mal, de desejar o mal, faz com que falemos como Paulo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, para não enfrentar a realidade daquilo que somos e como somos, nós acabamos então não fazendo esse exame. Veja, nós devemos dar mais atenção à palavra de Deus, à pregação da palavra, porque nós, quando ouvimos um sermão muito duro, muito direto, a gente diz: eu queria tanto que aquele meu parente estivesse aqui, eu queria tanto que aquela pessoa ouvisse, aquela palavra foi para ele. Não, ela foi para você. Você tem que parar para pensar que quando você vem à igreja, você não vem para participar de uma ação social, de um momento gostoso somente de comunhão, você vem para ouvir a voz de Deus. Todo momento do culto, ele é preparado para o momento da mensagem, para que você esteja preparado para Deus falar ao teu coração. Então você não pode desprezar o momento da palavra e achar que é para outro que não está aqui. Deus, ele tem lições para você. E você deve abrir o teu coração para que você faça esse autoexame. Meus irmãos, nós somos lentos para fazer o autoexame. Nós nos julgamos muito poucos. Nós somos muito pouco criteriosos ao examinar o nosso coração. Hoje nós vamos tratar a respeito da necessidade urgente de nós nos autoexaminarmos. Examinar a nós mesmos, não examinar o outro. Não falar dos defeitos do outro, todo mundo tem. Jesus mesmo, a falar a respeito disso, ele diz: tire a trave do teu olho, porque você está querendo tirar o cisco do outro, para mostrar que nós temos algo muito maior e mais defeituoso do que o próximo. Então devemos examinar-nos. Mas eu gostaria de chamar a atenção da primeira palavra que Paulo usa. Ele diz assim: examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Examinai-vos. Meus irmãos, examinar tem a ideia escolar, porque o professor, ele leva os seus alunos a examinarem a si mesmos. Tem essa ideia de trazer o conhecimento para ver o que é que está escondido, se realmente o aluno aprendeu ou não. Examinar tem a ver com ter o progresso, trazer o conhecimento para haver crescimento. Então nós devemos examinar o nosso coração nesse sentido, para ver o que nós aprendemos. Tem quanto tempo que você está na igreja? 1 ano? E o que você aprendeu nesse 1 ano? 10 anos? E o que você aprendeu nos 10 anos? Porque se um garoto entra no colégio e ao final de 1 ano, se ele ainda não souber ler, se ele não souber as letras, você vai dizer: esse aluno perdeu tempo, o professor não ensinou nada. Porque não se perde 1 ano
indo para um colégio sem aprender. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas estão vindo à igreja e não aprenderam, não aplicaram a si mesmo o conteúdo que está sendo exposto, não colocou em prática tudo aquilo que aprendeu. Por isso a ideia de examinar-se a si mesmo é: veja em qual nível está o seu conhecimento, o quanto você cresceu, o quanto Deus já pode te usar na obra, o quanto você tem já de conhecimento para poder, então, ser um vaso útil na mão do Senhor. O texto aqui está dizendo que você deve submeter o teu coração a um exame severo. Examinar tem a ver com conhecer. Você conhece o teu coração? Tem muita gente que diz: eu conheço a fundo o meu coração. Eu digo para você: não, você está enganado. Você não conhece o teu coração. Você acha que você é capaz de violência? Pois eu digo que você é capaz de violências terríveis. Você é capaz de males terríveis. Se não fosse o Espírito Santo que tem a mão sobre você, você faria males que você ficaria abismado. Veja, quando pessoas se descontrolam, ficam nervosas, e elas vão então, levantam a voz e elas gritam. E logo depois dizem: meu Deus, o que eu fiz? Sabe por quê? Porque não conhece o seu próprio coração. O que Paulo está dizendo primeiro é: conheça você. Para ver o teu coração, como é que está o coração. Examine os arquivos do teu coração, examine a tua história. Examine todas as reações durante o período da tua vida. Relembre as tuas ações, as reações, as tuas atitudes. Veja quantas vezes você errou, sabendo que aquilo era errado, e você teve prazer, e você tentou esconder aquilo. Sabe por que você tentou esconder? Porque o teu coração, ele quer te enganar. Ele quer que você se mantenha no erro, então você precisa lidar com esse coração. Um capitão, quando ele vai sair com seu navio para o mar, ele examina os seus soldados para ver se eles estão todos prontos. Ele examina os equipamentos que ele tem à sua disposição, porque quando está lá no meio do mar, ele não vai poder voltar atrás para pegar o material. É necessário examinar o material que tem, do mesmo jeito que você deve examinar o teu coração para saber o que está dentro dele, o que se passa no seu coração. O coração humano faz planos, a resposta certa vem do Senhor, mas a realidade é que o coração humano, ele projeta uma vida de acordo com os seus desejos, e nós temos que parar para ver o que o nosso coração está planejando. É a ideia legal, é a ideia daquela testemunha que vai ao julgamento, e estando lá diante do juiz, ele é prometido: você promete dizer a verdade? A pessoa diz sim. Aí então o promotor, ele vem para fazer então as perguntas para aquela testemunha, e ele é duro com a testemunha, e ele mexe com a emoção da testemunha, ele coloca ela na parede com perguntas difíceis. Sabe o que ele está querendo? Dizer que ela diga a verdade. Porque uma testemunha interrogada pode achar que pode mentir. E pode querer enganar, pode querer esconder fatos que são importantes para o julgamento. Então, desse modo, irmãos, interrogue o teu coração. Interrogue, para que você não se deixe enganar por um coração que quer se enganar. Não existe nada mais ladino, mais enganoso do que o teu próprio coração. A Bíblia fala que o coração é terrivelmente enganoso. Ele é terrivelmente corrupto. Ele se vende fácil. Ele engana fácil. Por isso você não pode confiar no teu coração. Questione-o para pegá-lo nas suas desculpas, no seu auto-engano. Desconfiando dele, examine ele e diz: não, eu quero saber se está tudo certo. O que o meu coração quer? E não confie nele. Conheça a fundo. Quando o visitante vai conhecer um país, e ele quer conhecer de verdade, ele não vai ficar apenas nas fronteiras. Ele vai entrar naquele país. Ele vai conhecer os vales. Ele vai subir nas montanhas, ele quer ver as vistas. Ele quer entrar nos rios, experimentar a água gelada naquele calor. Ele quer experimentar o frio das altas montanhas.
ele quer experimentar os temperos da terra, ele quer saber se aquela terra ele tem minerais preciosos, ele quer conhecer aquele país de fato. Mas se ele ficar apenas olhando por fora, de longe, ele não vai conhecer. Então viaje mais íntimo para dentro do seu coração. Conheça os motivos secretos dele, examine os princípios elementares dele, em que ele se baseia, o que ele quer, desconfiando dele. Pouca gente faz esse exame. O texto diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Mas vejam, meus irmãos, que o texto ele usa uma outra palavra. Ele diz: provai-vos a vós mesmos. Meus irmãos, quando você vê a palavra dizendo que eu não somente devo me examinar, e aí logo depois disso a palavra diz provai-vos, é porque essa palavra ela vem me fazendo mergulhar mais fundo. Examinar é uma coisa, provar é outra. Eu acabei de fazer uma cirurgia, todo mundo sabe. Mas para essa cirurgia, depois de examinar e ver que está tudo costurado, o médico falou, está tudo bem, mas o que a gente faz agora? Joga uma tinta dentro do estômago, faz pressão ali para ver se tem algum vazamento. E uma vez que viu que ali não vazou tinta, não vazou nada, então agora pode fazer, costurar, pode fechar. Veja, essa questão de provar leva à sua desconfiança. Provar, examinar, tem a ver com aprendizado. Já o provar tem a ver com desconfiança. Prove o teu coração, prove a você mesmo, desconfie de você. O fazendeiro que vai comprar um cavalo, primeiro ele examina o cavalo. Ele pega o pé do cavalo, ele olha ali se os pés do cavalo estão fortes, os cascos deles estão saudáveis. Ele olha o cavalo, se a pelagem está bonita, se está saudável. Abre a boca do cavalo, olha os dentes para ver se o cavalo está saudável. Mas se ele de fato é uma pessoa responsável, ele vai dizer para o vendedor, deixa eu ficar com o cavalo uma semana. Nessa semana eu quero andar no cavalo, eu quero provar o cavalo. Eu quero experimentá-lo para ver se de fato vale a pena eu fazer esse investimento. Há mais na prova do que no exame. Quem prova vai à raiz, vai à essência, quer tirar mais no fundo. Nós devemos então olhar com mais cuidado para nós. Quando alguém faz uma embarcação, antes de colocá-la no rio ou no mar, ele primeiro prova ela. Depois de examinar, está tudo certinho, ele agora coloca na água. Ele põe um peso bem forte sobre ela, para ver se ela vai aguentar o peso, porque estando no alto mar, se ela não tiver sido provada, ela vai afundar. E ele então, com todo esse cuidado, com todo esse peso, ele expõe elas ondas ali na praia, para ver se aquela embarcação realmente está forte. Ele vai prová-la, porque ele quer uma embarcação segura. Meus irmãos, nós devemos provar a nós mesmos. E quando eu falo que nós devemos provar, eu digo para você, saia do teu quarto, saia da tua igreja, vai um pouquinho lá no mundo. Tem muita gente que tem medo de ser provado, tem medo porque não conhece de fato a piedade e a fidelidade. Muitos religiosos são admiráveis, porque estão dentro da igreja. Até aquelas ilustrações de que uma mãe traz para a igreja um colchão e traz roupas de cama e o pastor fica, mas a senhora está trazendo isso para a igreja por quê? É porque meu marido aqui na igreja é um excelente crente, mas lá em casa ele é terrível. Tem muita gente que é religiosa ao extremo na igreja, mas quando vai viver a vida lá fora, não se importa com o pecado, não se importa com a vida, é terrível. Então o que eu digo aqui, para você provar a você mesmo, se exponha lá fora, teste a tua piedade. Muitos não suportariam a prova de estar num ambiente tentador. Você tem que provar se você de fato é fiel ao Senhor. Não estou dizendo aqui que você vai provocar pecados, não. Estou dizendo você tem que provar se de fato você é fiel. Você tem que colocar-se à prova também. Não é só os outros se provarem, é você se provar. Quando você vê Jesus contando da grande ceia, ele fala sobre um dos convidados que mandou se excusar, dizendo, eu comprei juntas de boi e eu quero prová-la.
É certo que ele deveria receber o convite, mas ele foi fazer algo certo. Ele comprou os bois. E para ele pagar esses bois, ele tem que provar. Então, prove a si mesmos se você é capaz de viver aquilo que você diz que crê. Se você é capaz realmente de ser fiel à tua esposa, fiel ao seu marido. Viva a infidelidade, mas não aceite ser meio crente. Não aceite ser apenas um frequentador da igreja. Ou você é crente, se de fato está no Senhor, ou você não é. Deve provar-se a si mesmo para ver se você é capaz de viver. A fornalha da vida, ela vai detectar se você é uma fraude ou se você é um crente verdadeiro. Você está disposto a isso? A fazer esse teste? A fazer essa prova? Pois é isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Crentes, provem a si mesmo. Porque vocês estão muito prontos a apontar dedos, a fazer críticas. Mas será que vocês passam nessa prova? Mas então Paulo confirma ou completa: examinai e provai se vocês estão na fé. É isso que você tem que provar. Será que de fato eu estou sendo crente? Porque a gente vê muito crente fazendo muitas perguntas. Eu tenho que dar o dízimo mesmo? Não. Eu sou proibido mesmo de beber uma cerveja ou não? Eu sou proibido de beber vinho ou não? Eu sou proibido de dançar ou não? Isso pode ou não pode? Tem muito crente que está doido para experimentar as coisas do mundo. Tem muito crente que está na igreja, mas não pode ouvir uma musiquinha que o pezinho logo, pezinho nervoso, começa a dançar com o pé, porque está doido para participar. Me lembro que eu estava num ambiente de festa de igreja, e de repente colocaram um forrozinho crente, já viram aquele forró God? É o forró de crente? E aí a irmãzinha pegou a outra e está tigelic, tigelic. E eu falei assim, qual é a diferença desse forró para o outro? Não, você ouviu eu não sei nem o que foi cantado, eu só ouvi a música. Por que os crentes querem isso? Será que de fato estão na fé? Ou estão aqui morrendo de vontade de participar das coisas lá de fora? Eu conheci um pastor que contou a respeito de seu pai. E ao falar a respeito do pai, disse: meu pai, na hora de morrer, ele estava já fraquinho, ele pediu o seguinte: meu filho, traz para mim uma dose de cachaça e acende um cigarro para mim. E aí deu para o pai, que foi crente durante muitos anos, e ele morreu com a cachaça na mão e com o cigarro na outra. E ele conta essa história dizendo: meu pai foi fiel à vida e morreu fiel. Ele não tomou. Mas será que não esse não era o maior desejo do seu coração? Não quero julgá-lo, é Deus com ele, mas a questão é: será que nós não estamos nutrindo o desejo de viver de fato no mundo e querer as coisas do mundo? Será que nós suportaríamos viver sem as coisas do mundo, tirando totalmente? Porque quando nós vimos os crentes serem chamados de protestantes, é porque protesta contra as coisas erradas. Se nós não bebemos nada com teor alcoólico, é porque a Bíblia faz aviso a respeito da bebida. Porque ela fala a respeito dos males da bebida, de como que é entorpecedora. Já viu alguém se viciar tomando uma garrafa de cachaça? Não, mas aprende em casa tomando pequenos goles e vão aumentando e vai aumentando a bebida. Já viu alguém se tornar um viciado em drogas fumando ou cheirando cocaína? Não. Começa a acender um cigarro para alguém com pequenos usos até que isso vai piorando e se torna um viciado. Meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para provarmos se de fato estamos na fé. A questão aqui não é se você acredita em Deus ou não. Não é se você acredita que Deus é verdade ou não. A questão é: você está na verdade de Deus? Porque Satanás também acredita em Deus. Satanás também sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Satanás também sabe que Jesus Cristo é o Messias Salvador. Vocês se lembram dos demônios? O que eles falaram? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Messias enviado. O Senhor falou tudo que Jesus era. E Jesus repreendeu. Ele se mostra que eles sabiam. Mas eles não estavam vivendo na verdade. Olhe lá atrás, na história de Noé. Deus disse para Noé: Noé, constrói uma arca e entra nela você e tua família. Noé, durante 120 anos, ele pregou convidando as pessoas: entrem na arca, eu estou fazendo a arca porque vai cair um dilúvio e todos vão morrer, eu quero que vocês entrem.
Aquelas pessoas ali analisavam: a arca é boa. Olha, Moisés usou só matéria boa, a madeira é forte. Olha como ele tomou cuidado em passar betume por fora para não ter vazamento. Eles sabiam e olharam toda a arquitetura da arca. Eles comentaram durante muito tempo, com certeza estiveram ali perto, ouvindo Noé, criticando Noé. Mas quando o dilúvio começou a vir, quando as chuvas vieram, só Noé entrou. Não basta apenas falar da arca, é preciso entrar na arca. Não basta apenas saber que Deus é verdade, que a palavra é verdade, é necessário crer nela, depender dela, abraçá-la, viver. Muitos creem no Evangelho, mas não estão nele, não experimentaram, não vê boa notícia nenhuma no fato de Cristo ter dado sua vida, não olham para os céus, porque estão presos aqui na terra. Não basta somente falar de fé, é preciso crer. Eu disse e repito aqui, não ter certeza da salvação é pecado. É pecado porque quando você duvida se você vai ser salvo ou não, você não está duvidando de você. Você está duvidando, você está duvidando do Salvador. Porque quem te salvou foi Cristo. Ele deu a vida por você. Lá na cruz ele pagou o preço por você. Ele garantiu a tua entrada nos céus. E você tem que ter fé. É isso que faz o crente. Crer em Cristo, depender de Cristo, ter a certeza das coisas do alto. Mas quando você duvida, você está colocando a salvação nas tuas mãos, como se ela dependesse de você. Só quem está na fé vive por ela e poderá suportar o duro juízo de Deus. Aqueles que não esperam no Senhor morrem de medo do juízo. Nenhuma prática vai salvar o homem. Cristo é que vai salvar o homem. Não há proveito nenhum em estar na igreja se não tiver em Cristo. É uma falsidade, é inútil, é vão. Porque Jesus mesmo fala daqueles que vão chegar diante dele e dizer: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos. E Jesus vai dizer: apartai de mim, eu não vos conheço. É gente que participou de igreja, foi ativo em igreja, mas nunca viveu o evangelho, nunca experimentou o Senhor. A sua religião é apenas um espetáculo vão e vil. A cruz, ela não deve estar no peito, como muita gente carrega, ela tem que estar no coração. Crente tem que crer que a cruz foi onde eu fui condenado. Na cruz não foi Cristo que foi morto apenas. Lá na cruz fui eu e foi você que foi amarrado naquela cruz, porque foi naquela cruz que aqueles que estão em Cristo foram condenados. Cristo, ele deve ser o meu alimento diário. Eu tenho que fazer do meu coração um palácio de Cristo. Muitos estão na igreja e nunca experimentaram Cristo. Para esses, Cristo é inútil. Mas, meus irmãos, nós vamos então aplicar essa mensagem. Para que nós, ou por que nós devemos nos examinar? Nós vamos parar para pensar nisso, devemos parar. Primeiro, nós devemos nos examinar porque a nossa alma é valiosa. Olha, quando a gente faz aqueles cofrinhos, você deixa onde o cofrinho de moeda? Você deixa guardado lá dentro do cofre? Não. Você deixa ali perto da televisão, numa mesinha perto da cama, para que toda moedinha que você pega, você joga lá dentro. Tem um propósito. Mas onde que você guarda as notas de 200? Faz tempo que não aparece, né? Mas se a nota de 200, se há alguma coisa mais valiosa, você guarda num cofre, bem guardado, ou lá em cima do guarda-roupa, bem escondido. Quando você pega uma nota de 10 reais, você vira ela para ver se tem a marca d'água, se tem aquela fitinha, você faz isso? Não, não faz. Mas se você pega a nota de 50, 100 ou 200, fica lá quase meia hora. Não, pode ser falsa. E aí você tem todo o cuidado. Por quê? Porque a nota de 200, de 100, de 50, elas são valiosas. Lembre-se que a questão aqui é a tua alma. Quando Paulo fala para você examinar e provar a você, ele está falando para você investir algo que é valioso, é a tua alma. E a tua alma é valiosa demais. A gente vê o salmista dizendo: a redenção da minha alma é caríssima. Então devemos perder tempo nesse exame, porque nós podemos até perder parte do corpo.
Mas nós não podemos perder a alma. Jesus disse, é melhor você perder a mão, ou perder o pé, ou perder o olho, e ir para o céu, sem esses itens, do que você se perder. Então, se for necessário furar o teu olho, para você não se afastar do Senhor, então é melhor que você fique cego, mas que você não perca a tua alma. O risco aqui em questão é o céu ou o inferno. Examine-se a vós mesmo. Mas por que eu tenho que me examinar? Porque o estado final é permanente. Nós estamos tratando aqui de algo que não vai ter fim. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Buscar o Redentor, buscar o Salvador enquanto é tempo. Os erros aqui podem ser corrigidos. Se acaso eu falar alguma coisa aqui que não esteja correta, domingo que vem eu posso voltar. Irmãos, me perdoem, eu falei aquilo foi incorreto. Se uma pessoa faz um negócio e aquele negócio não lhe deu lucro, pode voltar atrás. Se alguém, por um acaso, não tomou cuidado com as suas finanças, levou um grande prejuízo, quebrou, ele vai ter chance de recomeçar. Mas quando se trata da alma, não. Ali é permanente. Quando a Bíblia fala a respeito do sofrimento que haverá depois, é algo terrível. Ela diz lá, o bicho não morre. É comendo e comendo e comendo e comendo. É uma dor que não passa. Alguém aqui já teve dor de ouvido? É uma dor terrível. Porque quando dói no braço, parece que você aperta, melhora. Mas a dor do ouvido, você aperta, não tem jeito. Uma noite inteira com dor de ouvido, com dor de dente, é terrível. E quando as pessoas forem lançadas no inferno, elas vão com este corpo. Esse corpo que sente dor, não como os que vão para o céu, que vão com o corpo transformado. Vão sentir fome. Alguém aí já sentiu fome? Estou falando de fome mesmo. Fome de não ter o que comer, não é ficar com vontade de comer. Pensou você ter fome e você está sedento e não tem nada para comer? E amanhã não vai ter nada para comer? E quando você vê aquele sofrimento, você já foi queimado. E quando nós falamos da fornalha de fogo do inferno, de um fogo que continua queimando, queima hoje, queima amanhã e continua. Você deve se questionar, se provar, se examinar, porque o estado final é permanente. Os atos de perdão, eles cessam nessa vida. Você tem que buscar o perdão é nessa vida. Não tem outra chance. Hebreus 9, 27 diz, está ordenado ao homem morrer apenas uma vez. Depois disso, só o juízo eterno. Alguns fazem uma ótima exposição de si mesmos. Enganam a si mesmos, dizendo que não são pecadores e que eles são bons. No entanto, se eles se enganam, nós também devemos nos perguntar, será que nós também não estamos nos enganando? Não estamos mostrando uma autoconfiança que é como aquele canto da sereia, como eles dizem, que a sereia canta e aí atrai o viajante do mar e ele acaba batendo e destruindo o seu navio. Assim também a ruína do coração é como o canto da sereia, que vai atraindo para distante, vai atraindo para o perigo até que o barco se destrói. E aí então a pessoa morre. Os perdidos nunca se examinaram para saber se estavam na fé. O homem pode professar uma religião e nunca ter sido de Cristo. Passar a vida inteira na igreja e nunca fazer parte, deixar que o evangelho faça parte do seu coração. Não há homem que não tenha os melhores motivos para fazer esse exame pessoal. Então examina você com cuidado, porque Deus te examinará. Se você não quer entrar nessa casa suja, mal cheirosa, cheia de telhas de aranha que se tornou o teu coração, saiba de uma coisa. É melhor você entrar agora, em particular, do que ser exposto por Deus diante de todas as pessoas, onde nenhum pecado ficará oculto. A gente vê o texto que diz, pesado foste na balança e fosse achado em falta. Pois é isso que vai acontecer no julgamento de Deus. Aqui Paulo dizendo, eu quero que você se julgue, porque você será julgado no final. Se o nosso coração nos condena, o que acontecerá no julgamento de Deus? Mas, meus irmãos, também, outra razão para que nós devemos nos examinar. Examina porque é a melhor maneira de tirar a dúvida. Você está em dúvida a respeito da tua fé? Então se examina. Muitos duvidam da sua condição eterna, por falta de exame.
capitão do navio, como disse, ele vai procurar ver se os seus soldados estão preparados, se os marinheiros. E quando ele está no alto mar, depois de uma tempestade, se ele fica perdido, ele vai procurar nos seus mapas, ele vai procurar olhar para os céus, para saber se ele pode continuar à frente. Se não há risco de bater o navio em alguma pedra. E quando ele então tem a certeza, a segurança de que ele está em mar aberto, ele diz, pode soltar a vela, nós estamos seguros. Se você não fez o seu exame, faça. Porque você, depois desse exame, se você puder dizer, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me guardar, ou guardar o meu depósito até aquele dia, se você chegar a essa conclusão, amém. Aleluia, porque você está firme no Senhor. Mas se você perceber que o que você está fazendo é errado, que o teu comportamento está errado, que a tua vida está pecaminosa, ainda tem oportunidade, busque enquanto se pode achar. Os braços de Cristo ainda estão abertos. Mas como devemos nos examinar? Veja, primeiro examine-se através da sua vida pública. O que você tem feito publicamente? Você é desonesto nos negócios? Você rouba, pequenos roubinhos, sabe? Aquele que ninguém vê, você rouba. Você é impuro, a sua vida sexual é impura. Você está vivendo de maneira errada, contrária à vontade de Deus? Você tem tomado o nome de Deus em vão? Saiba que a Bíblia diz claramente, os que cometem tais coisas estão reprovados. A Bíblia diz que quem comete essas coisas estão sobre a ira de Deus, não vão para os céus. Então, se você analisa a sua vida pública e você percebe que você está fazendo tudo que é do desagrado do juiz, levante os teus olhos aos céus, clame por misericórdia, abandone já o pecado, porque quem anda na vida de pecados já sabe que essa vida de pecado vai levar à sua morte eterna. As obras revelarão se você é salvo ou não. Então, olhe publicamente o que você tem feito. Mas, meus irmãos, viu que está errado? Clame a misericórdia. A misericórdia ainda está valendo. Chegar um dia que não vai adiantar clamar. Mas, se analisando a vida pública está errado, olhe então para o teu coração agora. Faça um teste privado. Você está vivendo sem Deus? Quantas vezes... Desculpa, irmão. Quantas vezes você pensa em Deus por dia? Quantas vezes você para pensar na santidade de Deus? Quando você para pensar com o coração grato por Deus ter salvado a sua vida? Quantas vezes você pega a Bíblia durante a semana? Estou colocando agora para a semana. Quantas vezes você pega a sua Bíblia para ver o que Deus tem para falar com você? Qual a correção que Deus quer trazer para você? Quantas vezes você tem lido a palavra de Deus para ser tratado por Deus? Quantas vezes você tem orado? Porque orar é falar com Deus. O namorado, quando começa a namorar, ixi, pega o telefone e passa horas. Por quê? Porque ama a namorada. Vou desligar. Não, desliga você. E aí isso aqui o trem vai longe. Cada assunto que acha. Por quê? Por causa do amor. Mas você não tem falado com Deus? Será que de fato você ama a Deus? Ou tudo isso que você está vivendo é pura enganação, porque você está enganando o teu próprio coração? Será que você quer mesmo Deus? Será que você quer mesmo ir para os céus? Será que você deseja as coisas do alto? Será que você deseja a beleza dos céus? Será que você tem realmente pensado nas coisas do alto? Você precisa da igreja, você precisa da comunhão, você precisa das mensagens, porque você precisa ser alertado para a vida santa que Deus exige de você. Mas se você está mais ligado ao mundo que o reino de Deus, tome cuidado. Se você pensa mais nas coisas que o mundo pode te dar, tome cuidado. Você já chorou pelo teu estado? Já clamou a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim? Ou tem se enganado como muitos outros que escondem o seu pecado e aparenta uma fidelidade? Se tens fé no Senhor, aleluia. Continue assim, continue firme, melhor é cada dia.
Mas se você não tiver, se você estiver perdido, busque o Senhor, esta noite mesmo. Não deixe essa noite passar sem antes curvar a tua cabeça e colocar diante de Deus a tua vida e pedir: Senhor, eu quero fazer diferente. Não importa o que você fez ontem, antes de ontem, não importa o que você fez o mês passado, comece de hoje. Senhor, eu quero retomar a minha caminhada, eu quero ser fiel. Senhor, até hoje eu fui infiel. Senhor, eu te envergonhei. Senhor, eu provoquei a tua ira. Senhor, mas tem misericórdia de mim. Faça o que o texto manda. Examina-te. Examina o teu coração mais profundo. Prova você mesmo se você de fato está em Cristo. O chamado tem ecoado. A palavra tem sido, pastores têm falado para as igrejas e muitas poucas pessoas têm dado ouvido. Então dê ouvido esta noite. Ainda há oportunidade para você. Eu quero que você curve tua cabeça agora. Eu quero que você fale com Deus numa oração sincera, porque você pode esconder a tua vida de mim. Você pode esconder a tua vida de pessoas, mas você não pode esconder a sua vida de Deus. Eu quero falar com Deus, eu quero orar por você. Fale com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, quando nós vimos, Senhor, o Teu Evangelho sendo pregado, a Tua palavra sendo pregada, mas quando nós olhamos para nós, vimos, Senhor, tantos pecados que nós ocultamos, que nós escondemos. Nesse momento, Senhor, eu quero orar por mim, pela minha vida, porque sou homem, sou pecador, mas eu quero orar também pelos meus irmãos, esses que o Senhor trouxe essa palavra para os seus corações. Eu quero clamar a misericórdia do Senhor na vida de cada um de nós. Eu quero clamar, Senhor, que cada um de nós abra os seus olhos, abra o seu entendimento, abra o seu coração, para que tire todas essas teias, as sujeiras, as imperfeições e jogue fora, para que venha agradar ao Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da tua igreja, salva o meu coração, salva a minha vida. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.